nós começamos toda essa trajetória usando o nome de Joana de Ângeles, a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que nasceu no Dia das Mães, 9 de maio de 1999, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde tudo começou. E a maior quantidade de mensagens constante em nossos livros, tanto no primeiro quanto no segundo, é de Joana de Ângeles. Não só seguindo esse espírito desde a época de Jesus, como Joana de Cusa, que morreu queimada para não negá-lo, mais tarde como Clara de Assis, depois como Juana Inês de la Cruz, Prêmio Nobel de Literatura, a maior poetisa das Américas, que estudou medicina, e depois, para nossa felicidade, em Salvador, Joana Angélica de Jesus. E para os íntimos, Joana de Ângeles. E a proposta é estudar a evolução do pensamento de Joana de Ângeles. Nós usamos esse formato para facilitar um estudo há muito sonhado. E agora, como tudo é filho, esse filho está vindo a lume, ou vendo a luz, hoje, no seu primeiro dia. Que a paz seja com todos. E a primeira pergunta: o que é o Espiritismo? Já que nós vamos buscar o espírito do Espiritismo. Para Allan Kardec, já vimos o que ele pensa a respeito. Agora, para o médium, a maior antena psíquica atualmente na Terra, antes dele, era Francisco Cândido Xavier, do qual ele é um dos pupilos, Divaldo Pereira Franco, numa de suas palestras, há um bom tempo atrás, citando Viana de Carvalho, assim mensurou: o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. E vale ressaltar aqui, quando falamos Espiritismo, estamos falando de uma lei imutável do Criador, como nós vimos com Allan Kardec. É o cristianismo redivivo. Então, ele é a ciência da religião, ou seja, um mecanismo por intermédio do qual compreendemos de fato o que é religião, ou religiosidade, ou espiritualidade. E, ao mesmo tempo, aqui com C maiúsculo, e aqui com R maiúsculo. Ao mesmo tempo, ele é a religião da filosofia, porque é a religião das religiões. Só que a filosofia, com F maiúsculo, da ciência. Fechou o cerco. Não fechou? Vejamos a visão de Joana de Ângeles, logo na sequência. Isso, Viana de Carvalho, como se fosse uma profecia numa palestra por Divaldo Pereira Franco. E nós vamos perceber, Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, que o Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento, diversas correntes de pensamento psicológico, e estudando o homem na condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando-o na equação de seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Então, isso é uma visão agora de Joana de Ângeles.
Então, para ela, o Espiritismo, ele sintetiza as diversas correntes de pensamento psicológico em todos os sentidos e estuda o homem na condição de espírito eterno. Para quê? Para apresentar uma proposta para esse homem, para que ele possa ter um comportamento filosófico idealista. A filosofia nos permite pensar, raciocinar, duvidar, indagar, investigar. E, ao mesmo tempo, além de idealista, imortalista, estudar o ser imortal. E esta síntese vai auxiliar o homem na equação de seus problemas, de preferência, todos os seus problemas. E isso sem violência e com base na reencarnação como lei da natureza também. E vai apontar para esse homem os rumos felizes que deve seguir. E nós vamos entender isso nas sequências de nossos estudos. Mas certa feita, numa de suas obras, Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles assim menciona, relembrando Viana de Carvalho, como se homenageando-o. Só que ela já coloca diferente da frase de Divaldo. Para Divaldo, o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Para Joana de Ângeles, relembrando Viana, e Divaldo também relembrou Viana. Para ela, o Espiritismo é a ciência da filosofia, a filosofia da religião e a religião da ciência. Fechou o cerco num outro formato. Por minha vez, eu poderia acrescentar aqui, o Espiritismo é a ciência, com C maiúsculo, da filosofia, a filosofia com F maiúsculo, da religião, e a religião com R maiúsculo, da ciência. Mas vamos ver o que de fato Viana de Carvalho disse. Numa de suas obras, e tanto Joana quanto Divaldo deve ter alcançado a essência de seu pensamento e viu que ele é mais extenso do que foi possível grafar no livro. Então ele grafou de uma forma e eles dois pescaram duas outras formas para entender tamanha grandiosidade. Então a religião, para Viana de Carvalho agora, na obra Sementeira da Fraternidade, religião da ciência, como ciência da filosofia, é, ao mesmo tempo, a filosofia da religião. E sua ética não se estratifica na moralidade das convenções transitórias, nem se resume a dogmas atentatórios à razão. Então, vimos agora com Viana de Carvalho que o Espiritismo é ciência, religião da ciência. Colocaria também ciência aqui, com C maiúsculo, da filosofia. E, ao mesmo tempo, filosofia com F maiúsculo, da religião. E a ética desse ensino cósmico, dessa síntese cósmica e eterna, a sua ética não estratifica na moralidade das convenções transitórias. Não está baseado nisso, mas em valores eternos. Nem se resume em dogmas atentatórios à razão. E agora, qual o seu objetivo essencial? Qual o objetivo essencial do Espiritismo? Como dissemos, a essência, a proposta essencial do Espiritismo é estudar Jesus, comentar os seus ensinos, colocar esses ensinos ao alcance de todos, onde qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não uma crença, poderia receber esses ensinos. E ele tem uma característica própria, o Espiritismo, é universal, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, qual o objetivo, o seu objetivo essencial? Já falamos em parte, mas vamos ver com Joana de Ângeles na obra Dimensões da Verdade. O Espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, convidando o homem para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Assim sendo, é imperiosa a tarefa de estudá-lo, buscando conhecer as nascentes da vida, a jornada do princípio espiritual e trabalhando com segurança e valor a si mesmo para, renovado cada dia, apresentar o índice de melhoria moral e espiritual de cada hora. Compreendeu a essência do Espiritismo? Eu estou tentando compreender, então vamos lá. Então, o Espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, ele trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos. Então, nós vamos estudar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Aqui com E minúsculo, porque nós vamos começar da origem desse espírito, ou desses espíritos. E convidando a nós outros para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos, como uma tarefa imperiosa, nós vamos buscar estudar o Espiritismo, buscando conhecer as nascentes da vida, desde o psiquismo divino e o recém-saído fascículo de luz desse psiquismo, que é o Espírito. Depois, a jornada desse princípio espiritual, também chamado de princípio inteligente do universo. E nós, por nossa vez, vamos trabalhar com segurança e valor a nós mesmos, renovando-nos a cada dia, no pensar, sentir, falar e agir, e apresentar à nossa própria consciência, à consciência cósmica, às leis, à vida, um índice de melhoria moral e espiritual de cada hora. Nós sabemos que o ser moral é a inteligência e o ser espiritual é a consciência. Mediante a inteligência, nós temos um poder imaginativo, porque na mente existe 4 departamentos, segundo Emmanuel, no capítulo 2º da obra Pensamento e Vida. O departamento da inteligência, o da imaginação, do desejo e da memória. E ele narra em outra obra que a vontade é a gerente esclarecida da mente. E ainda noutra obra, o desejo é a alavanca que move os sentimentos. Então, nós vamos usar como individualidade moral a nossa inteligência. E como faremos o raciocínio, quando a gente fala de raciocinar? Nós temos na mente a memória. Eu vou pegar o conteúdo assimilado por essa inteligência, usar do poder imaginativo para comparar o que nós estamos aprendendo com o já apreendido. Chegar à conclusão daquilo que desejamos criar. E nós vamos acionar a alavanca dos desejos. E vamos começar a orar. E a oração vai nascer das potências da alma, que é o seu querer, o seu saber e a sua capacidade de fazer, de amar. E ela vai nascer na feição de simples desejos que nascem da mente como alavancas para mover os sentimentos e as emoções que nós queremos transformar. E vão viajar do chakra cardíaco ao frontal. E viajando do coração ao cérebro. No cérebro ou na mente, o que antes era emoção,
sentimento agora transforma-se em pensamento, a força de atração. E esse pensamento, essa força de atração, é a nossa capacidade criativa na ação. E a partir daqui, nós podemos criar a realidade que almejamos segundo a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, a nossa memória, e começou com a ação de nosso desejo, segundo a nossa vontade, que está entre a mente e a nossa consciência profunda. Consciência profunda é essa, segundo Emmanuel, criada pela própria mente, com o que vivencia nessa mente, o cérebro espiritual, que é a mente, cria a superconsciência. E nós vamos permitir que dessa superconsciência possa vir novos pensamentos para fecundar esse que acabamos de gestar, para melhor aparelhá-lo, iluminá-lo. E nós vamos ser médiuns de pensamentos mais sutis, se assim optarmos dentro da pauta estabelecida. Então, nós podemos criar um pensamento e com ele apresentar o nosso propósito e esperar outros seres imanentes em nossa consciência, que são as virtudes, que um dia fora pensamento, transformaram-se de algo objetivo, racional, no ser moral, em algo subjetivo, transcendente e, ao mesmo tempo, sublimado no coração do espírito, mental e emocional superiores, criando as virtudes e, com elas, o ser intuitivo, o Cristo interior. E, com ele, o vínculo, a ponte entre o coração e a consciência. E a consciência não é o acúmulo de conhecimento. Esse se deu aqui no ser moral e depois no coração. Conhecimento transcendente e amor vivenciado. E agora, nós vamos trazer das imanências da consciência, da supraconsciência, a consciência em si, que não é o conhecimento, mas sim o discernimento do conhecimento. E esse discernimento pode ser incorporado pelo pensamento recém-criado. Eu escolho levar a efeito o meu pensamento ou usá-lo como médium de um pensamento superior. Achou estranho? Isso é Miramês. Um pensamento incorpora outro pensamento. O meu pensamento, o que eu, alma encarnada, criei, vai incorporar um outro pensamento canalizado pelo médium Cristo interior, que nós vamos ver mais tarde na evolução do pensamento de Joana de Ângeles, que na sua imensa complexidade, a individualidade, essa superconsciência, vai expressar-se através do eu superior, que é esse Cristo interior, para conversar com a alma, que é o centro da consciência individual, que somos nós. Então, agora nós vamos incorporar um outro pensamento para a criação de uma nova realidade, na qual já não mais seremos nós, mas sim o Cristo que vai viver através de nós, que nós chamamos de vivenciar o Cristo em espírito verdadeiro, quando já não é mais a nossa vontade, a nossa vaidade, o nosso querer, mas sim o que está de acordo com a ética e essa moral crística, para sermos o que precisamos ser, na obediência à nossa consciência, às leis e à vida. Sigamos. O que nos cabe compreender por nossa vez? Vejamos. Com Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, cabe-nos compreender que os compromissos graves do próprio esforço é a única maneira
de cada qual encontrar-se com sua realidade e trabalhá-la, ampliando-lhe a capacidade de desenvolvimento. Entenderam? É muito grave essa tela. Então, cabe-nos compreender que esses compromissos graves do próprio esforço não tem como ser diferente. É a única maneira que temos. A cada um segundo as suas obras. Então, os compromissos graves, sérios, inadiáveis, intransferíveis, do próprio esforço, onde nós vamos colocar a mão na massa, é a única maneira que temos para encontrarmos conosco mesmo, com a nossa realidade imortal, com a nossa consciência, e abrir espaços para que essa essência se expresse através de nós e crie novas realidades, ampliando-lhe a capacidade de desenvolvimento, tanto nossa quanto dessa própria consciência, que se expressa por nosso intermédio para transformar os seus talentos e iluminando-nos simultaneamente. Então, o anseio do Espírito é a expansão e iluminação de sua consciência, ou a iluminação e expansão consciencial. Isso será feito por nosso intermédio, como o empresário o faz por intermédio das suas empresas, de seus diretores, de todos os seus colaboradores, fornecedores, seus clientes e assim por diante. Assim também é o Espírito eterno, ou Espírito imortal, a consciência eterna. Ainda na mesma obra, ela reforça esse propósito dizendo: felizmente, chega-se o momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam os caminhos, porém exigem que os aprendizes avancem, conquistando eles próprios as distâncias, particularmente aquelas íntimas que os separam do imperecível si. Ficou claro? Então, felizmente, chega-se o momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam os caminhos, porém exigem que os aprendizes avancem. Se aparecerem mestres e guias em vossas vidas, apresentando facilidade ou fornecendo-lhes algo pronto, porque normalmente em nossas orações costumamos pedir, e pedir pronto. Pedir paciência, pedir harmonia, compaixão, isso é impossível. Não se ganha virtudes competição. Se ganha virtudes exercitando, edificando, construindo-as nas ações. Então, felizmente, no Espiritismo, e como espíritos, como Joana de Ângeles, que é um dos que mais evoluiu nos últimos 2000 anos e mais contribuiu para a propagação do ensino do Cristo, conforme vários luminares, a começar por Emmanuel, Bezerra de Menezes e tantos outros. Então, felizmente, chega-se o momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam os caminhos, porém exigem que os aprendizes avancem conquistando eles próprios, a cada um conforme o seu esforço bem direcionado. Conquistando o quê? As distâncias, encurtando essas distâncias, particularmente aquelas íntimas, que nos separam, nós, almas encarnadas, de nossa realidade imperecível, que é a superconsciência, que é o reino de Deus em nós. Ainda o mesmo Espírito agora em liberta-te do mal, para que não esqueçamos disso, por mais que essa seja a nossa proposta essencial, não esquecer desse detalhe, que jamais
jamais poderás mudar o mundo impondo-lhe regras de conduta. No entanto, quando te modificares para melhor, o mundo também estará menos agressivo e menos infeliz. Então, nunca esquecermos disso. Jamais poderemos mudar o mundo impondo regra de conduta. Queremos mudar os outros, mudar tudo à nossa volta. Mas quando modificamos nós para melhor, o mundo estará menos agressivo, menos infeliz, porque nós estaremos menos agressivos, menos infelizes, ou mais pacíficos, mais felizes, e o que está em nós reflete no mundo. A mudança de um começa a transformação do contexto. Na mesma obra, a autora continua. Todos fazem parte do mesmo conjunto e qualquer distúrbio em uma área, de imediato irá afetar a outra mais próxima e sucessivamente. Qual a área que está mais próxima de você? Nós estamos normalmente no mundo mental. A área mais próxima de mim é o meu corpo perispiritual e o meu corpo físico. E depois o entorno, as pessoas de minha convivência. Todos fazemos parte de um mesmo todo, de uma mesma unidade, de um conjunto indissociável. E qualquer perturbação, por nossa vez, perturbará o entorno, porque nós nos conectamos com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, quando arquitetamos um único pensamento, segundo Allan Kardec, em Obras Póstumas. Então, todos fazemos parte de um conjunto, de uma unidade, e qualquer distúrbio em uma área, de imediato, afetará a outra mais próxima, que pode ser nossa família, nosso trabalho, nossa escola e assim por diante. E enfatiza para aqueles que pensam que não são capazes de chegar a esse propósito. Agora, na obra Conflitos Existenciais. Crê-se, acreditam indevidamente que somente os indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Ledo engano. Portanto, esses bens estão ao alcance de todos quantos realizem atos de enobrecimento e esforcem-se por lográ-los. Cada ato bem conduzido oferece a compensação do resultado exitoso. Então, se você falar que quem sou eu, todos nós temos as oportunidades. Só que nós precisamos de uma coisa básica, do próprio esforço. Então vai depender de nós experimentar essa alegria, essa vivacidade e o triunfo sobre os nossos conflitos. Como? Nós vamos ter alcance a todos esses bens se realizarmos atos de enobrecimento e nos esforçarmos para lográ-los, para conquistá-los. Somente com atos de enobrecimento podemos chegar lá. E, nesse sentido, cada ato bem conduzido, por ser o bem de todos, o eterno princípio, o fazei a outro que gostaria que ele fizesse, e o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Ele consulta a sua consciência, o discernimento do conhecimento, para ver se não violou essa lei de justiça, que corrige, amor que compreende, caridade que salva, que ilumina. E, além disso, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia.
se não negligenciou nenhuma oportunidade de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se dele e se fez a outra tudo que gostaria que ele fizesse. E, nesse sentido, cada ato desse homem de bem, bem conduzido, vai oferecer-lhe a compreensão e a compensação do resultado exitoso. Lei de compensação. Tudo bem? Veja o retorno à obra Vida, Desafios e Soluções. Quando está desperto, lúcido, para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. Isso é muito sério. Então, quando estamos despertos, lúcidos para os objetivos essenciais da existência, e já falamos até agora, nós vamos nos erguer e sair do meio dos outros que estão mortos para essa realidade. Não perder mais tempo com quem não quer, mas usar todo o nosso tempo com quem tem sede de paz e fome de amor, conforme recomenda Miramês. Não vamos violentar consciências. Vamos convidar, e principalmente à luz do nosso exemplo pessoal. Aqui está o nosso mestre, modelo e guia, dizendo-nos: sejam bem-vindos. E aqui está a sua fiel seguidora, convidando-nos para compreender a evolução de seu pensamento como espírito imortal. Como estamos indo? Está compreensível a ideia? Eu estou entendendo alguma coisa. Então vamos prosseguir, porque o tempo urge. A frase slogan é esta: só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Porque a liberdade é filha da verdade e, ao mesmo tempo, a felicidade é filha da liberdade de fazer somente o bem. Porque a felicidade é um estado de consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. E o dever é lei da vida e reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Então, só é feliz, só vai conquistar um estado de consciência tranquila quem cumprir fielmente os seus deveres, exercitando todas as virtudes, a começar pela verdade que é Deus, o Cristo, e que está em nossa a verdade. E depois só teremos a liberdade cumprindo os nossos deveres, assumindo nossas responsabilidades, à luz desse mestre modelo e guia que nos ensina o caminho da verdade e da vida. E ele próprio disse-nos: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a frase colocada dessa forma é Joana de Ângeles. Ouvimos na palestra de Divaldo Pereira Franco. Eu sou o caminho da verdade e da vida. A verdade e a vida, Deus, a fonte da vida e a verdade essencial. Vamos gravar algumas imagens para não esquecermos durante a nossa trajetória. Quando falarmos espírito, o princípio inteligente do universo, a mônada primitiva, o ato primitivo, nós estamos falando de um fascículo de luz como este. Então não esqueça dessa imagem, um fascículo de luz, da luz cósmica.
E quando falarmos de átomo, mas agora o átomo físico, não mais o átomo primordial, porque este é uma aglutinação deste. Então, esse é o átomo primitivo, um número incontável desses átomos vai formar este aqui. Se tiver dúvida, consulte a questão 34 da obra O Livro dos Espíritos. Você vai perceber com Allan Kardec que as moléculas secundárias, que é a soma desses átomos, é aglutinações das moléculas ou uma soma das moléculas primárias. Quer dizer, uma porção de átomos primários compõe moléculas primárias e uma porção de moléculas primárias compõe as moléculas secundárias. Então, a porção de átomos primitivos compõe os átomos físicos. Esse é o átomo físico. O átomo do livro, do átomo ao anjo, é esse átomo e não esse. E depois que passarmos por todos os degraus dos átomos físicos, começamos a trajetória no psiátomo. Esse é o psiátomo, com o qual nós vamos estruturar o espírito com E maiúsculo. Segundo Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico, o espírito e tudo que existe no plano espiritual é feito desse psiátomo. E dois ou mais formam a energia psi. E com essa energia, compomos todas as realidades do ser imortal. E ele tem 3 núcleos. Se esse tem o nêutron, o próton e o elétron, esse tem o bion, o percepton, o intelecton. O bion nós chamamos de modelo organizador biológico. O triplo etérico. Ele tem os princípios antes dos átomos, todo o mundo subatômico, desde a origem da vida, combinando esses princípios vitais no nêutron, e do nêutron na transformação para o próton, para os elétrons, a união dos elétrons, liberando fótons, e compondo essa consciência do átomo, a união desses átomos com outros formam um fluido vital. E depois, esta consciência do átomo, somada ou edificada pelos fótons, compõe o que nós chamamos energia vital, a lei. Tanto é a consciência do átomo como a lei que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, a começar pelo átomo, que é um aglomerado de forças vivas. E ela vai somando-se os fótons de um com um de outros átomos e compondo consciências maiores nas moléculas, nas células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos e assim por diante, até formar o ser do corpo, o ser perispiritual, até unificar como a alma encarnada, individualizada. Antes uma semente e agora integrando e sublimando esses seres, torna-se um ser à semelhança de uma semente que integra os nutrientes da terra, da água, do ar e da luz e faz-se um vegetal e assim por diante. E esse é o espírito. Aqui nós vemos o reino de Deus, a essência da superconsciência, os cristos que a compõem. Desses cristos surgem as almas, e futuramente nós podemos mostrar deles saindo essas almas. Então, cada cristo tem um agrupamento de almas, eles próprios só o são porque integraram essas almas e sublimaram-nas. Eles são aglutinações de almas sublimadas e o espírito, a essência consciencial do espírito, a síntese desses cristos, e tudo isso nós chamamos de virtudes. As virtudes dos céus. E o reino dos céus, a essência do ser imortal. Para facilitar a compreensão, espírito com E minúsculo. Espírito com E maiúsculo. Átomo físico.
psi-átomo. Átomo primitivo, átomo físico, psi-átomo, espírito. Aqui eterniza-se na forma. Aqui aglutina-se uma porção para compor esse, que aglutina uma porção enorme para compor esse, e uma porção desse para compor esse, que a partir daqui, na forma, torna-se imortal. Está mais compreensível? Prossigamos. Vamos fazer ainda a introdução. Só depois começaremos o nosso estudo. Até agora, estamos fazendo aquecimento, formando as bases para mais ampla compreensão. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Sabemos em O Livro dos Espíritos que a lei natural é a lei de Deus. Está na questão 614. Somos felizes quando a obedecemos e infelizes quando a desobedecemos. A lei natural que vige em todo o universo é a de amor, que se exterioriza de Deus, mediante a sua criação. Então está bem claro. A lei natural que vige em todo o universo é a de amor, é a lei de amor que rege o universo, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. Num átomo, a lei de Deus que rege um átomo é a soma dos fótons, que nasceu dos elétrons, que originaram-se nos prótons, que tiveram a sua base nos nêutrons, toda a trajetória inicial, aprendendo todas as coisas, a soma de todo aprendizado vivenciado é a consciência, o discernimento do conhecimento. Então, num átomo, a lei é a soma dos fótons que governam o próprio átomo. E assim, a soma desses fótons em todos os átomos, governando uma molécula. De todas as moléculas, governando uma célula e assim sucessivamente. O cosmos equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que a tudo estabeleceu em equilíbrio. Então, não se engane, no cosmos. Então, o cosmos equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, por mais que tentemos fazer alguma coisa que para nós e para o nosso meio é desequilíbrio, para o Criador ou Criador, a suprema sabedoria, só aconteceu o fato porque ele permitiu que assim fosse, porque está dentro dessa harmonia inalterada. O caos é o surgimento de uma nova ordem. Então, a perturbação dá origem a um novo cenário. E assim é. Por isso que Jesus recomendou-nos: ore pelos que vos perseguem e caluniam. Quem atira pedra em árvore que não tem frutos? Ninguém. Então, se hoje estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos incomodando. Então, nós vamos orar e sabemos que a oração nasce das potências da alma na feição de simples desejos. Vai transformar sentimentos e emoções em pensamentos à força de atração. E o amor é a lei. Nós vamos amar quem nos odeia. O amor é a síntese das virtudes. É a matéria-prima e a lei ao mesmo tempo. Como lei, virtudes. Como matéria-prima, a substância que a tudo gera e nutre. E ao mesmo tempo, nós vamos fazer o bem a quem nos deseja o mal. Essa é a proposta do Cristo. Então, o cosmos equilibra-se
em parâmetros de harmonia inalterada. Por mais que queiramos alterar, jamais conseguiremos. Porque esse cosmos procede de uma causalidade que é Deus, que é a própria criação. Que é uma inteligência que a tudo estabeleceu em equilíbrio. Estabeleceu tudo que existe no mais perfeito equilíbrio. Quando nós fugimos dessa sintonia, nós nos sentimos desequilibrados. Essa ordem espontânea é sempre a mesma em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas, particularmente do eu profundo, que dorme em latência nos seres, aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. Respira fundo. Então, essa ordem harmônica, esse equilíbrio, além de ser espontâneo, é sempre a mesma em toda parte. Harmonia, equilíbrio em toda parte. Expressando-se como modelo, e nosso Mestre Jesus é um modelo de equilíbrio, de harmonia, para nortear a nossa conquista integral de todas as coisas, para nós outros. E para nós, particularmente, aquelas que vai nos conduzir para o eu profundo. E ainda para nós, ele dorme para nós, mas é nós que estamos dormindo para ele. E dorme em latência, ou seja, ele está pronto para manifestar, só precisa da ambiência. Se eu criar a ambiência de obediência às leis, em perfeita harmonia com essas leis, harmonia é sinônimo de saúde, de paz, de equilíbrio. Então, quando assim nos comportamos, nós criamos a ambiência. Antes, para nós, ele estava dormindo, estava em latência, e agora ele começa, porque ele estava aguardando só os fatores propiciatórios à sua manifestação. E assim que criamos as condições, ele se expressa com todo o seu esplendor. E nós vamos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, ou da nossa essência consciencial. Ainda na mesma obra, no começo é a sombra dominante, sombra da ignorância. Então, no começo é a sombra dominante, geradora de impulsos automáticos, inconscientes, herança dos períodos primeiros da evolução ou primários. Quando se instalaram no psiquismo os instintos primários, que remanescem em controle das atividades do processo de crescimento. Permanecem atuantes. Então, no nosso início, o homem tinha apenas instintos. No começo, é a sombra da ignorância dominando. E geradora de impulsos automáticos, que são os instintos. Aparentemente inconscientes. Herança de períodos primeiros da evolução, desde os estados primaciais. Quando se instalaram no psiquismo os instintos primários. No início, o homem tem apenas instintos. E esses instintos permanecem em controle das atividades do processo de crescimento, porque eles têm a função de preservação da vida, em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Mas, avançados na evolução, tornam ou se transformam em sensações. Além da preservação da vida em harmonia, em equilíbrio, nós temos uma sensação agradável da preservação dessa harmonia e equilíbrio, que estamos aprumadinhos. Mais instruídos esses homens, ou mais instruído esse homem, possui emoções, que
que são memórias das atitudes instintivas, dos atos automáticos, que originaram-se, deram um resultado, um sabor, que nós chamamos de sensações, agradáveis ou desagradáveis, e ficam registradas em memórias, que perturbam quando desequilibradas, desarmônicas, na tentativa de preservação da vida, fugindo da harmonia, do equilíbrio das leis. Quando nós interferimos, instruídos e purificados, os homens possuem sentimentos, as emoções se transformam em sentimentos, que são juízes, e conseguem comparar essas memórias, essas sensações, esses atos automáticos, e classificarem de nobres ou de perturbadores. Sentimentos que, mais iluminados, transformam-se em pensamentos. Os pensamentos na inteligência intelectiva, um dos departamentos da consciência que vai dar o poder imaginativo. A inteligência emocional, a oportunidade do exercício afetivo ou a afetividade, transformando-se na inteligência espiritual, na construção da inteligência ética. Entendido? E a partir daí, nascem as virtudes. Prossigamos. Inconsciente de sua realidade imortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos que o desalojam da concha vigorosa onde se encarcera, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento e da razão com promessas de plenitude. Então, inconsciente, nesses estágios de nossa realidade imortal, pensamos que tudo é transitório, então achamos que temos que fruir tudo que existe, sem pensar nas consequências. Então, inconsciente de nossa realidade imortal, nós, os seres, somos atraídos para a grande luz libertadora, sempre pelo modelo para alguém que está na dianteira, no nosso caso, Jesus e seus emissários. E nós vamos experimentando os embates internos. Quando temos esses modelos de perfeição, ficamos perturbadinhos ante o que é certo aos seus olhos, desses luminares, e ante a nossa realidade, que vai nos desalojar da concha vigorosa onde nos encarceramos nas ilusões, essas perturbações momentâneas. E essa luz vai facultar-nos os primeiros voos do discernimento, que vai nos ensinar a pensar, a raciocinar, tanto do discernimento quanto da razão, com promessas de plenitude, porque são seres que planificam-se, esforçando-se para planificar a humanidade. Prossigamos. Como efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei, lei de amor, harmônica, em equilíbrio, para que o espírito individualizado modele as asas para a ascensão. O saber com o fazer, o amor com o amar. Através de disciplinas morais e sociais, mediante as quais aprende a dominar os impulsos e racionalizá-los, para que no futuro consiga introjetar o sentimento profundo de amor e, mergulhado conscientemente na lei natural, consiga utilizar-se da intuição
ou comunicação direta com o pensamento universal, espraiado em toda parte, ascendendo aos planos da felicidade que almeja. Retornemos. Com efeito natural dessa luz que nos arrasta, desses exemplos que estão na vanguarda, como efeito inevitável, essa inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei de amor, lei harmônica, em perfeito equilíbrio, para que o espírito individualizado modele as asas para a ascensão. O saber com o fazer, o amor com o amar, o querer, saber, amar. Isso acontecerá por intermédio de disciplinas morais, que é o uso das nossas inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual, nas nossas ações sociais, mediante as quais essas disciplinas morais e as nossas atitudes no meio social, mediante as quais vamos aprender a dominar os impulsos e racionalizá-los, à luz da razão, do nosso saber, inteligência, poder imaginativo, memória, desejos, pensamento, vontade, virtudes. Nós vamos racionalizá-lo. O que eu quero, às vezes eu quero, mas não posso. Às vezes eu posso, mas não quero. Às vezes eu posso e quero, mas não necessito mais. Para que no futuro nós consigamos introjetar o sentimento profundo de amor, do amor incondicional, amor equânime, e mergulhado nós, nesse amor, conscientemente nesta lei natural, amor, harmonia, equilíbrio, nós vamos conseguir utilizar-se de nossa intuição, a visão direta, ou a comunicação direta com o pensamento universal, com o reino de Deus em nós, com a essência dos luminares ou do Cristo, que está espraiado por toda parte, que são as leis que regem o cosmos. Leis crísticas, leis cósmicas, leis como modelos, que nós podemos chamar de leis, os guias da humanidade. Espraiado por toda parte, cada setor tem um desses mestres, dessas leis regendo os contextos, ascendendo, arrastando-nos aos planos da felicidade que almejamos se nós obedecermos às diretrizes que eles traçam. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preciso pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu, para ir ao Pai por esse caminho infalível. Ainda na mesma obra, há uma necessidade urgente de estudos mediúnicos na área psicológica, a fim de poder-se auxiliar o desenvolvimento do ser humano com mais eficiência, facultando-lhe a conquista da totalidade. Dois pontos. Quem é essa totalidade? O ser físico, perispiritual, psíquico, emocional e, sobretudo, espiritual, que é. Então, enquanto a maioria busca no exercício mediúnico os fenômenos, aqui, Joana de Anjos está nos convidando, lembrando que há uma necessidade urgente. Urgente de que? Estudar o quê? De estudos mediúnicos. Para quê? Na área psicológica. Quando falamos psicológica,
A psicologia estuda a psique, e a psique é a alma. A psicanálise é uma ciência que faz uma análise psíquica da alma. Então, estudos psicológicos, estudos sobre a alma, a fim de poder-se auxiliar o desenvolvimento desse ser encarnado, desse ser que está animando a forma humana, com mais eficiência. Para quê? Para facultar-lhe, nós que somos as almas encarnadas, a conquista de nossa totalidade. Qual é essa totalidade? O ser físico. Ninguém ama o que não conhece. Ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Então eu preciso conhecer o ser físico que está me servindo. O ser perispiritual que o governa. O ser psíquico, que é a alma, que sou eu, que deveria estar no comando da mente, governando o ser perispiritual, que é o seu veículo de expressão, e vai refletir no físico. O ser emocional, que são as minhas memórias. E, sobretudo, o ser espiritual, que eu sou, o ser imortal, o espírito. Então, nós precisamos estudar isso urgentemente. Conhecer o ser físico de hoje que vai transformar-se no ser perispiritual. O ser perispiritual que vai transformar-se na futura alma, com seus valores emocionais, com as suas virtudes e, sobretudo, a integração dessa alma no ser espiritual. O Sol de Assis é a obra agora. A percepção de Deus em todos os seres da natureza é o início de amadurecimento espiritual. Então, quando nós chegarmos a essa condição, na busca do nosso próprio estudo, conhece-te a ti mesmo, o ser físico, perispirítico, psíquico, emocional e espiritual, nós vamos ter a percepção que Deus está em todos os seres da natureza. Quando nós começarmos a percebermos isso, significa o nosso amadurecimento espiritual. Ficou mais ou menos claro? Então, esta foi a primeira etapa. A partir daqui é que começa o estudo de fato. E nós calculamos que esse estudo vai dar mais uma live, a primeira parte. E depois terá ainda a segunda parte, o convite, a provocação para a vivência do que foi compreendido. Esperamos concluir, sem interrupção, o estudo, agora, do psiquismo divino ao espírito imortal, na próxima etapa. E depois, na sequência, as propostas. Poderíamos começar agora, mas nós vamos gastar mais de 1 hora para fazer a primeira parte do estudo. Então, ficaria em prejuízo. Então, é melhor pararmos por aqui e, numa única etapa, de um fôlego só, a gente viaja do psiquismo divino ao espírito individualizado. E depois, fazemos, numa outra live, uma terceira, somente o convite, as provocações para a vivência e a aplicação de tudo isso. E a partir dessas 3 etapas, na 4ª etapa, a partir daí começamos com as perguntas e respostas.